Quando você quer fazer alguma coisa e você depende do poder público para isso, você vai deparar agora com um monte de pessoas que estão trabalhando a favor da organização do município, da organização do bairro, da cidade, da organização do estado, da organização do país. E esses são todos pessoas, ou todas pessoas como você, humanas, que um dia prestaram um concurso público ou, se for um cargo de confiança, são amigos de alguém importante na política e conseguiram um cargo de confiança para comandar um setor do governo. Concursado ou não, ou até mesmo quem realmente é concursado, mas os cargos de chefia são políticos. Ou seja, quem mais prestigia aquele político que é o padrinho dessa pessoa. Esse obtém aquele cargo. Por isso é que você vê uma briga terrível no setor administrativo de pessoas trabalhando, mais um com medo do outro, ou um se sujeitando ao outro para não perder o espaço, um puxando o saco do outro, ou um querendo derrubar o outro mais acima para tomar o lugar dele. Você vê essas coisas todas. Porque, na verdade, esses cargos todos são cargos do governo para poder organizar ali, vamos dizer, né, a população ou as coisas em favor da população. Isso é o que está escrito. O poder emana do povo e é em favor do povo. Isso é o artigo da Constituição. Só que na prática, para que você consiga alcançar aquilo que você precisa, mesmo sendo direito seu, você tem às vezes que pagar a um, molhar a mão da outro, dar um jeitinho aqui, outro jeitinho ali, senão você não consegue nem o que é direito seu. Sempre vão colocar dificuldade para vender facilidade. É um monte de desonestos, um monte de pessoas que não amam seu próximo e que certamente não herdarão o reino dos céus. Mas é a nata, é a maioria. A nata que eu digo é a maioria da população deste planeta. Saiba disso, meu amado. É triste, mas é verdade. Então, se você é uma pessoa que está legitimamente preparado para fazer, por exemplo, uma construção sua, você vai ter que recorrer a órgãos públicos. Quando você recorrer a órgãos públicos, você vai ver ali pessoas que elas estão ali para te atender, são pagas para isso, mas que elas acham, na mente dela doentia, já acha que se não tomar um dinheiro seu, ela não está obrigada a fazer o serviço para você. Ela acha que, além do que ela já recebe, que é dinheiro público, ela precisa ainda daquela propina, que é aquilo ali que é o filé mignon, ela está ali por aquilo. Então, dentro de toda aquela confusão que é, de gente querendo derrubar a gente puxando o saco de gente deitando com outros, fazendo sexo para manter a estabilidade no local. Até porque eu digo, isso não passa pela questão de ser ou não concursado, porque além de concursado tem os cargos, e são políticos, não tem jeito. O cargo político, ele coloca quem é concursado para aquele cargo e, em muitos casos, coloca até quem não é concursado, mas se torna um assessor, um cargo de confiança. E esse cargo de confiança passa a mandar na chefia, que é concursado e que tem cargo também. Então é todo uma afuá tão grande e complicado, que para explicar isso teria que fazer um DVD só explicando o setor público, né, da administração pública, nas suas mais variáveis, mas na formatação como ocorre, né, na prática, em todos os setores. E assim não dá para poder a gente entrar nisso assim de uma vez e rápido. Só posso dizer para você que para você fazer algo dentro da lei, algo que você tem direito, somente com os recursos que você tem direito naturais, você não vai conseguir. Você terá que, infelizmente, soltar uma propina aqui, outra ali, outra lá, porque o pessoal que está trabalhando nesses setores, normalmente, geralmente, o que não deveria ocorrer, eles criam dificuldade para vender facilidade. Isso se você for fazer algo que está dentro do que você tem direito de fazer. Agora imagine se for algo que você está indo contra a própria lei. Aí, meu amado, você que é simples, você não vai conseguir. Só se você for Deus aqui na Terra. Deus na Terra significa o quê? Tem mamão, cascalho. Então, você vê notícias como essa da Veja, que está aqui. Olha, mega templo da Universal foi construído com alvará de reforma. Amado, se o camarada for fazer um empreendimento grande e ele não for maçom, não for ligado a maçom, que tenha contato na loja, nem o alvará da sua construção vai conseguir. Eu já citei aqui alguma vez e vou dizer de novo, um pessoal conhecido meu que anunciava comigo na rádio, dono de mercados,
compraram uma massa falida, vamos dizer assim, um terreno grande que pertenceu a uma empresa de ônibus que se mudou dali. E a ideia ali seria fazer um grande mercado, o maior mercado do bairro, né? Já que o progresso estava chegando. E, Amado, eu mesmo na época não era vereador ainda, mas era ligado também à questão política, por causa dos empregos que eu tinha. Eu tentei ajudar ao máximo, sabe, aquela população, aquela pessoa lá, empresário, dono do mercado, que havia comprado aquele terreno da ex-garagem de ônibus. E você sabe que eu só esbarrava nos problemas assim, meu amado. Os caras, eu falava, pô, não é direito, não tá certo, não tá embasado tudo na lei, não tem aqui com engenheiro, arquiteto, tá tudo certo, por que não vai dar o alvará? Por que não vai... porque fulano vai prender, fulano não vai soltar, cara, não é assim, vai ter que conversar, tem que chamar para um jantar, tem que bater um papo, ele não vai soltar, o outro não vai liberar, se passar por esse, não passa por outro. Então você fica enojado, você fica triste com a situação dessa. Não é com a política não, amado, que isso não é política não, isso é uma safadeza de seres humanos normais que estão trabalhando nesses setores e que isso não sabe ver o próximo, hora nenhuma, nem como o direito, mas quer afligir. É aquilo que o Salvador diz, João Batista, soldados, vivam do seu soldo, do que vocês ganham, não, né? Mas isso no setor público tem. Então, para você conseguir um alvará, meu amado, de uma coisa simples, todinha embasada no que eles pedem, você já não consegue fácil. E eu sei, volto a dizer, porque eu queria ajudar esse amigo meu, não ia levar nada, eu só era amigo dele que ele anunciava comigo há muito tempo. E tinha trâmite com todo o pessoal do secretariado todo da prefeitura, e com aquela turma toda, então eu pensei, eu vou dar uma agilizada. Mas nessa hora, meu amado, o troço é tão sujo, que até os caras que você vai pedir, ele pensa que você está levando dinheiro e não está querendo dar para eles. Pensa que você levou uma parte de um dinheiro imoral, e que agora você está querendo levar ele na conversa e não quer dar uma parte para ele. Pensa isso, eu sentia que os caras pensavam isso. Eu falava, pô, cara, a história é outra, cara. Mas não dá, cara, é complicado. O que eu quero dizer é complicado. Então, para você conseguir a vera, ou seja, como eles falam quando vão te propor um negócio sujo, conseguir na raça, você já não consegue. Quanto mais se for algo ilegal, que não tem amparo, que não pode ser feito naquele local. Porque cada local tem o plano de assentamento ali, eu esqueci como é que dá o nome agora, quem é engenheiro sabe e pode me corrigir. Mas, por exemplo, se você vai construir um prédio em uma área, você tem que saber se naquele local a lei permite que seja construído daquela forma. Porque para cada local tem um tipo de coisa que você pode ou não construir. Mas isso não é para poder proibir os grandes, é para proibir os pequenos. Os grandes fazem qualquer coisa. Então você vê, por exemplo, no caso da igreja, quem está denunciando não sou eu, não sou denunciante. Eu não sou paladino da justiça, eu não sou nada disso, meu amado. É a Veja que está falando aqui, ó. O mega templo da Universal foi construído com alvará de reforma. Por quê? Porque se você não obtém o alvará para construção, porque o local não permite, então resolve-se. Isso é coisa de Deus. É Deus que faz isso. E as pessoas passam a ver esses homens realmente como Deus, porque são deuses na terra. Não é divino, não é o espírito, não é o criador, mas na terra são deuses, conseguem coisas mirabolantes. Deixa eu ler só um pedacinho aqui, só que eu volto a dizer, como eu já disse no vídeo passado, isso aqui não dá em nada. Isso aqui não é algo para acertar a cabeça do dragão, isso aqui é algo para tirar um pedacinho da ponta da cauda do dragão que vai nascer de novo. É só para mostrar uma certa independência da mídia e dizer que a mídia corre solta, né? Que a imprensa é livre. Mentira. Olha lá, Ministério Público Estadual abriu inquérito para apurar a construção irregular do Templo de Salomão. Vai dar em quê? O cara tem a bancada todinha no Congresso, ele tem senador a favor dele, e quem não for a favor dele no Congresso passa a ser, meu amado. Um esquema, é grana, é planeta Terra, é mamon, aqui não tem jeito. O Templo de Salomão no Brás, aí você vê, né? A própria notícia chama de Templo de Salomão. Por que não fala o Templo da Igreja Universal? Eu pergunto, esse é o Templo de Salomão? Não, o Templo de Salomão foi construído na época da escritura lá e foi destruído. Esse templo é o Templo de Herodes. É a réplica do Templo de Herodes. Está na minha cabeça que é a réplica. Isso não tem a ver aqui agora. Mas é o Templo do Macedo. É o Templo da Universal. Então a notícia deveria ser uma notícia coerente, não é não? E verdadeira. Olha, o Templo da Igreja Universal, no Brás, região central de São Paulo, foi construído com autorização de um alvará de reforma, expedido em outubro de 2008. Alvará de reforma, né? Aí você vê, eu vou abordar um aspecto, já abordo outro, porque não tem jeito, cara. Vou abordar o primeiro aspecto, então. O Templo de Salomão. Não pode, cara.
A notícia ser de um templo que é de Salomão, sendo que não é templo de Salomão, é templo do Macedo, é templo da Universal. Essa é a verdade. A essência é essa, mas a impressão é o que eles imprimem aí para você ver, templo do Salomão. Ah, é uma homenagem a Salomão, já falei no vídeo passado. A mamãe e a filha estão se unindo de volta. Assim como tem o templo de São Pedro, a Basílica de São Pedro, assim como tem o templo de São Agostinho, o templo da Aparecida, claro, tem o templo de Salomão, agora já evangélico, porque eles estão chegando para os braços da mãe e vão ter os templos dos santos e até do São Macedo no futuro, como já disse no vídeo que está aqui um pouco antes. Mas vou continuar lendo então, deixando esse aspecto de que é templo de Salomão ou não, né, que já é uma mentira que a mídia conta para nós aí, que estão cansados de enganar a gente, agora engana na cara limpa e o povo não percebe. Vamos lá, foi construído com autorização de um alvará de reforma expedido em outubro de 2008. O que livrou a Igreja Universal do Reino de Deus de pagar 5% do valor da obra. Ah, é por causa disso, viu? A obra era 660 milhões de reais. Em contrapartida, as melhorias para o viário do entorno, ou seja, cerca de 35 milhões de reais para uma obra com mais de 5 mil metros quadrados, 499 vagas de estacionamento. O alvará solicitado deveria ser o de nova obra, conforme determina a lei dos polos geradores de tráfego de 2010. Viu? Polos geradores de tráfegos, é a determinação de cada local ali, tem que ter um tipo de conduta para cada local. Aí foi para economizar então, para pagar menos. Nessa hora, todas as peças que compõem esta engrenagem, né, chamada governo, elas vão trabalhar a favor. Por quê? Porque vai soltando, vai gastando o que precisar gastar, além do que gastaria com o povo, mas sai menos do que vai para o cofre. Porque não pode ir para o cofre, senão o governo vai mostrar para você que tem dinheiro lá e não faz porque não quer. Não pode. Os cofres da prefeitura, do estado, do município, tem que se mostrar sempre vazios. Para quê? Para que o governo tenha uma justificativa de dizer não fiz porque não tem dinheiro. Aí lasca mais imposto no rabo das pessoas. E vamos assim se passam os dias. Vou ler mais esse lixo não, cara. Quer saber essa notícia mais não. É isso aí, meu amadão.